Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o Cleison de Bruna. Eu sou Bruna de Cleison. Nós somos casados há 13 anos, mais 7 de relacionamento, 20. Temos 2 filhas. E somos casados para sempre. Oi. Isso aqui tá bom? Irmãos, como o pastor Tomás falou, nós já nos congregamos na Igreja de Cristo, né? Então estamos nos sentindo em casa. Estamos vendo muitas pessoas aqui que fizeram parte da nossa história, a nossa história no Evangelho. E hoje nós fazemos parte da Igreja Batista Vida Nova, Ibavim, né? E também fazemos parte desse ministério chamado Ministério Ágios, que foi através do Ministério Ágios que o pastor Tomás e a irmã Elilde viram o vídeo, né, de Bruna. Ela é uma que faz séries de vídeos. O Ministério Ágios, não é Águias, tá? Ágios, que quer dizer santo em grego, tem o foco no ensino da palavra de Deus através das redes sociais. Ali nós temos o pastor Wendel, que está filmando hoje, né? Está fazendo essa parte de filmagem. O pastor faz tudo, né? É, o pastor que faz tudo. E começamos com 3 casais esse ministério. Hoje nós já somos 7 casais e um irmão que está necessitado das orações dos irmãos para que ele encontre a sua metade também. Amém? Os irmãos possam orar para a gente completar o 8º casal no ministério. Mas, enfim, o ministério também tem uma parte de louvor. O pastor Tomás não sabia, hoje ele está sabendo. De repente, em outra oportunidade, nós poderemos estar aqui. Também temos um casal do ministério ali, né? O Magno e a Liene, fazem parte do ministério. E os irmãos podem estar acessando através do Facebook, YouTube, Instagram. É só procurar Ministério Ágios. Vocês vão ver vídeos e séries de vídeos acerca do ensino da palavra. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é construindo unidade no casamento. Construindo unidade no casamento. Foi o que Deus tocou no nosso coração e nós trazemos hoje para os irmãos uma reflexão. A gente aglutinou, não foi? Em casa e no máximo vai dar umas 5 horas, né? Mais ou menos. No máximo umas 5 horas. Os irmãos podem ficar tranquilos que hoje os irmãos ainda saem daqui. Nós sabemos que um casamento não dura a vida toda sem esforço e cuidados, não é verdade? Todos estamos aqui porque queremos, de forma sábia e cristã, nos dedicar à manutenção dos nossos relacionamentos. Em 2016, o IBGE fez uma pesquisa e descobriu que 1 a cada 3 casamentos no Brasil estão acabando em divórcio. 1 a cada 3. E esse número tem crescido ao longo dos anos. Esses casamentos que acabam em divórcio, em média, duram 15 anos apenas. 15 anos. E os motivos pelos quais acontecem esses divórcios são os mais ínfimos possíveis. Os irmãos acreditem que até bandeja de gelo do congelador, aquela bandejinha que a gente coloca água para virar gelo, é motivo para separação no Brasil. Imagine você chegar em casa querendo tomar aquele suquinho gelado e de repente quando você abre o congelador está lá vazio. Isso não é motivo para separação, né? Mas tem acontecido isso no Brasil. Papel higiênico, o rolinho do papel higiênico vazio, é motivo para separação no Brasil. A pasta de dente, o creme dental sem a tampinha que um dos cônjuges deixava, isso virou motivo para separação no Brasil. E chegamos ao cúmulo de, em 2017, comemorarmos o 40º ano do divórcio no Brasil. A comemoração de 40 anos do divórcio no Brasil. Então, algo que foi criado aqui, como o Andrew cantou, algo que nasceu no coração de Deus, algo que deveria durar a vida inteira, né? Hoje a gente se desfaz com muita facilidade. O casamento, irmãos, é a base de tudo. A gente diz que a família é a base da sociedade. Mas se o meu casamento não vai bem, a minha família não vai bem. Se o meu casamento não vai bem, os nossos filhos não vão bem. Se o meu casamento não vai bem, eu não vou bem no meu trabalho. A minha esposa não vai bem no seu trabalho. Que dirá
o nosso empenho na obra de Deus, né? Na obra do reino de Deus. Também não renderemos o que poderíamos render. Nada é tão essencial, irmãos, quanto a saúde do nosso casamento. E eu parabenizo todos vocês de estarem aqui, né, dedicando um tempo à manutenção dos seus casamentos. A Bruna vai ler em Gênesis capítulo 2, a nossa leitura inicial, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, algumas passagens até o versículo 24. Os irmãos fiquem à vontade para ler em suas Bíblias ou ouvir com atenção. Gênesis 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí no verso 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Amém? Até aqui. Então vejam, irmãos, que a história da humanidade já se inicia com um casamento. Uma união entre duas pessoas. Deus já começou a história do mundo com um casamento. Vejam que essa instituição é a mais antiga do mundo. É a instituição mais antiga do mundo. 3 características nós observamos nesse texto de Gênesis. Primeira característica do casamento idealizado por Deus: exclusividade. Uma mulher e um homem. A mulher para o homem para a mulher, e vice-versa. Exclusividade. Segunda característica que nós vemos, irmãos, é que essa instituição não é formada por um laço temporário, e sim uma aliança permanente. E deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Deixará pai e mãe. A gente vai estar criando uma nova família. É algo que é para a vida toda. Deixará pai e mãe. A terceira característica que nós observamos nesse texto, irmãos, é a intimidade. Quando diz aqui que os dois se tornarão uma só carne, há muita intimidade nisso. A maioria dos verbos nesse texto também estão na voz ativa, onde há um sujeito que está praticando a ação. E este sujeito não é Adão, esse sujeito é Deus. Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Deus fez a mulher do homem. Deus levou a mulher até o homem. Deus deveria ser o centro nos nossos relacionamentos. Deus fez o casamento, Deus idealizou tudo. Deus criou essa instituição. Deus deve ser o agente ativo nos nossos casamentos. Foi Deus quem preparou, foi Deus quem orientou, foi Deus quem levou a mulher até o homem, foi Deus quem testemunhou o casamento. Mas como isso pode se tornar real nos nossos relacionamentos? Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos encontrar as orientações imperativas para um casamento saudável e duradouro. O maior problema dos casamentos nos dias de hoje é que nós estamos tirando Deus da equação. Deus já não prepara. Deus já não orienta. Deus já não testemunha. Já não leva os noivos até o altar. Estamos tornando Deus um agente passivo. Os casais não têm mais força suficiente para enfrentar as crises. Tirando Deus da equação, fracasso nos relacionamentos. Em Lucas capítulo 6, versículos 47 e 8, diz que uma vida alicerçada sobre a palavra de Deus é como uma casa construída sobre a rocha, onde nem ventos fortes, nem enchentes a conseguirão derrubar. Amém? Mas como a gente descobre se Deus de fato está presente no nosso casamento? Como é que a gente descobre? Como é que a gente sabe? Porque de repente você pode pensar assim,
eu sou crente, eu estou na igreja, eu vou à igreja há tantos anos, então Deus está no meu casamento. Deveria ser assim, era para ser assim. Mas a presença real de Deus no nosso casamento, assim como na nossa vida, ela não é algo meramente religioso. Não se trata de frequentar a igreja. A gente sabe que a gente precisa congregar. É mandamento de Deus que a gente não deixe de congregar. A gente precisa estar na comunhão para se fortalecer. Sozinhos nós nos enfraquecemos e acabamos abandonando a fé. Mas às vezes a gente se ilude achando que o fato de estar cumprindo rituais religiosos, ou cumprindo uma agenda religiosa, em que eu vou para a igreja no domingo, vou para a igreja na quarta-feira, faço isso na igreja. Isso, às vezes, nos engana a nós mesmos. E a gente começa a achar que Deus está na nossa vida e, na verdade, Deus está do lado de fora, batendo a porta, e a gente nem sabe, não está nem ouvindo. Deus está presente na nossa vida, não porque a gente casou com as bênçãos de um pastor ou de um padre. Deus está presente na nossa vida não porque a gente traz os filhos até o altar e apresenta ao Senhor quando eles são bebês. Não é isso que faz com que Deus... Não é só isso que faz com que Deus esteja presente na nossa vida, em nosso casamento. No texto que Cleison citou aqui, Lucas, é um texto muito conhecido, né, a parábola do prudente e do insensato. Jesus nos diz como é que Deus se faz presente na nossa vida, e isso a gente pode trazer para o casamento. E aí ele diz que existem dois homens. Jesus fala sobre dois homens. Um prudente, ele chama de prudente, e o outro, o insensato. E o prudente, Jesus diz que a gente, quando escuta isso, a gente costuma pensar, não, o prudente é que constrói sua casa sobre a rocha. Mas Jesus explica na parábola o que é que faz com que a sua casa esteja construída sobre a rocha. E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica... é semelhante a um homem prudente que constrói sua casa sobre um alicerce firme, sobre a rocha. Então, o que faz Deus estar presente no seu casamento? Ou melhor, adequando a parábola, o que faz você estar firmado na rocha e o seu casamento, consequentemente? Ouvir as palavras e praticar. Então, não é meramente religioso, né? Na primeira carta de João diz que se você diz que o conhece, mas não obedece os seus mandamentos, é mentira, você está mentindo. Então, Deus sabe que a gente o conhece, não porque a gente diz que o conhece, ou porque a gente diz que crê em Deus. Crê em Deus se você sair perguntando aqui, nesses arredores, 90%, talvez mais, digam que creem. É ouvir e praticar, é ser praticante. Isso vai trazer Deus para o seu casamento. Isso eu sei de experiência própria. Por muito tempo a gente caminhou com dificuldade, e chegou uma época que a gente se tornou mero religioso. A gente achava que, eu levantei minha mão, eu aceitei a Jesus, isso é o suficiente para que Ele esteja na minha vida. E nós, embora a gente não tivesse na nossa mente, no nosso entendimento, nós não estávamos desviados, porque a gente imagina que o desviado é aquele que está no mundo, né? No mundão. Não, desviado é aquele que está indo para lugares que eu não iria, que o crente não iria. Mas desviado pode ser alguém que está, de repente, frequentando a igreja, vindo aqui todo domingo, mas ele está desviado da palavra, porque ele ouve aqui, mas chega em casa e faz outra coisa. Então, quando você sabe que Deus está presente no seu casamento, é quando você começa a praticar. E lá pelos anos de 2013, 2014, quando a gente começou a buscar de novo a vontade de Deus para a nossa vida, e a gente começou a querer congregar novamente com regularidade, que a gente estava bem irregular, a gente não estava conseguindo se firmar ali, congregar com regularidade. Quando a gente começou a buscar isso, e a gente começou a buscar Deus para o nosso casamento, e nós fizemos um discipulado onde fomos alimentados de novo com a palavra, que há tanto tempo a gente já não tinha mais contato. A gente tinha as Bíblias em casa, mas o contato era muito pouco. Quando a gente começou a fazer isso, é automático. Os primeiros frutos da palavra de Deus na vida de quem faz isso começam a aparecer. E Deus começou a fazer parte do nosso casamento nesse momento. Ele sempre quis fazer parte, mas a gente não deixou ele entrar como ele gostaria, trazendo as orientações da sua palavra, trazendo mudança, trazendo restauração, trazendo renovação. Deus entrou no nosso casamento e isso fez toda a diferença naquilo que somos hoje.
O fato da gente se dispor para a obra, o fato da gente procurar, não é que a gente é perfeito, de longe disso, mas o fato da gente pelo menos se esforçar para tentar praticar a palavra e entender que nós temos eterna gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por nós. O simples fato de você se reconhecer como pecador e você querer, Senhor, eu sou pecador, o Senhor me salvou apesar de mim, então eu quero te servir. Quando a gente começou a entender isso, começou a fazer isso e seguir, Deus de fato entrou no nosso casamento. Então, como é que a gente sabe se Deus está no nosso casamento? Ouça as palavras e pratique as palavras. Você não vai mudar do dia para a noite, mas a palavra de Deus vai produzir transformação no seu coração. Ouça a palavra e pratique. E uma das coisas que eu me lembro que eu comecei a fazer, que era algo muito difícil, não é o tema da palestra, mas eu vou falar aqui como testemunho, eu comecei a me submeter ao meu marido, que era algo que eu tinha dificuldade em fazer, extrema dificuldade. Nós somos criadas, acho que a minha geração foi muito criada para não se submeter a ninguém. E não é só coisa de mulher, não. Os homens também não querem se submeter a ninguém. Por isso que a criminalidade está do jeito que está. Ninguém quer se submeter a ninguém. Os filhos não querem se submeter aos pais e assim sucessivamente. Mas uma das coisas que eu comecei a fazer nessa época, por quê? Porque a palavra de Deus me disse que era meu dever honrá-lo. Independia de como ele era, independia de quem ele era, é meu dever. E se eu faço a minha parte, eu desafio vocês a fazerem a parte de vocês. Porque quando a gente faz a nossa parte, do outro lado também acontece. A gente vê os frutos. E isso é algo que só quem experimenta pode dizer. Mas Deus tem isso para todos nós. Não é só para mim. Não é só para aquela irmã que você diz, oh, casamento abençoado daquela irmã. Deus tem isso para você também. Para todos nós. Quando Deus entra no nosso casamento, Ele traz uma profunda transformação. Quando o marido começa a ter um relacionamento com Deus, de fato. Um relacionamento, não é Deus lá e eu aqui. Um relacionamento, falar com Deus, buscar estar no centro da vontade de Deus. Quando a mulher, por seu turno, também consegue fazer isso e quer fazer. Ou ainda, quando um começa, pode ser que os dois não estejam na mesma sintonia ainda, espiritual, mas se um começar a buscar, né? Se um começar, o outro vai sendo conduzido também pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela entra. E se o Senhor não edificar a casa, em vão a gente trabalha. Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, nosso trabalho é vão. Não adianta a gente querer pelas nossas próprias forças fazer, mudar, falar, reclamar. Isso não vai produzir muito fruto. Você pode até reclamar de algo que o seu cônjuge faz que você queira e você não gosta, que te irrita, que magoe. Você pode conversar sobre isso, mas se você reclama, ele pode até mudar uma semana, 2, para te agradar, se ele gostar de você, de fato. Mas aquela mudança ela não vai ser permanente, porque não é uma mudança que Deus produziu, é uma mudança que a sua reclamação contínua produziu. Então tem que ser uma mudança que venha de dentro para fora. Deus produz essa mudança, apenas Ele produz. Mas a gente precisa ter paciência e perseverar. Eu estou falando isso hoje aqui, mas não foi do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite. Você precisa perseverar e continuar. E aí as pedras vão sendo quebradas. E a palavra vai entrando no seu coração, no coração do cônjuge. E aí você vai vendo a transformação acontecer. Então, entendendo que a primeira coisa é marido e mulher terem esse relacionamento com Deus e de fato trazerem Deus e a presença de Deus para a sua casa, para a sua vida, aí a gente vai começar a falar sobre o tema que é construindo a unidade. E o que é unidade, gente? Deus diz ali, no texto que a gente leu, Gênesis 2, né, que o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, une-se, e se tornarão uma só carne. Unidade é a qualidade de algo que não pode ser dividido. É ligado, é unidade, é um só. Não pode ser dividido. Deus estabeleceu o casamento para ser assim, essa aliança que não se quebra, ou que não deveria quebrar. Deus estabeleceu o casamento para ser uma aliança eterna. É uno, não se divide. E alguma coisa que é uma, se você precisar dividir, você vai ter que quebrar.
Você não é bloquinho de montar de criança que você tira e eles ficam do mesmo jeito, não. Eles vão sair despedaçados porque é um só. E a gente leu um livro, há uns 2 anos mais ou menos, me chamou muita atenção em relação à unidade. É um livro de um casal americano que eles fizeram agora 55 anos de casado, tem muita experiência em ministrar para casais. O casal é Dev e Larry Titus, escreve Titus, o sobrenome dele. E eles disseram algo no livro que é esclarecedor, está na palavra de Deus, mas a gente lê e não percebe. Eles disseram o seguinte: percebam que quando Deus cria Adão e Eva, ele na verdade criou uma pessoa só. E de uma pessoa só, que quem foi essa pessoa? Adão. Ele fez 2. Ele não cria 2 pessoas e depois manda que elas se unam. Ele cria uma. Então Adão sem Eva, sem o pedaço, ele é incompleto. E Eva, que é só uma parte de Adão, ela também é incompleta. Então Deus estabelece o casamento para ser esse lugar em que eu, sem ele, sou incompleta. Em que ele, sem mim, é incompleto. Em que aquilo que eu digo, ou penso, ou planejo fazer, pode até ser muito bom aos meus olhos, mas se eu não submeto a avaliação dele, a análise dele, vai ser incompleto. A gente precisa, se vocês observarem o casamento de vocês, certamente vocês vão perceber isso. Que mesmo aqueles defeitos no cônjuge que às vezes te incomodam, assim, que até atrapalham, mesmo eles, Deus usa para te moldar. Porque Deus usa as diferenças que há em nós para nos moldar. E às vezes um dos cônjuges é muito impulsivo em determinada área e o outro é mais equilibrado, é mais ponderado. Um não pensa muito antes de comprar e o outro já é aquele que reflete, vamos aqui fazer a conta, colocar na ponta do lápis. Isso quer dizer que um é melhor do que o outro, porque um é equilibrado, o outro é desequilibrado financeiramente? Não. Mas Deus os uniu para que vocês possam juntos achar esse ponto de equilíbrio. Entende que Adão sem Eva estava incompleto? Porque eles 2 juntos é que são o um que Deus criou. A unidade que Deus criou. Então você, sem essa pessoa que você escolheu para partilhar da sua vida, da sua intimidade, você é incompleto. Então, tudo que você diz é apenas metade da resposta. Tudo que você fala é apenas a metade daquilo que vai ser dito. Porque a outra metade está na pessoa que está do seu lado. E muitas vezes a gente não considera isso. Muitas vezes a gente não considera o que o outro está dizendo. Muitas vezes a gente acha que tem as respostas, que tem a solução, que nossas ideias são as melhores, nossos sonhos são os melhores. E aí a gente começa a sonhar separado. E aí, quando a gente começa a ter projetos, ter planos separados, alguma coisa vai dar errado lá na frente. Porque Deus uniu vocês para que vocês estabeleçam em unidade os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. E tudo aquilo que você diz é apenas a metade da resposta. Então, quando você for decidir a respeito de qualquer coisa, considere o que o seu cônjuge está dizendo. Às vezes, os homens acham que, por serem o cabeça, eles não têm que considerar o que a mulher está dizendo. Mas a mulher, ela foi colocada como auxiliadora. Auxiliadora, gente. E a mesma palavra que é, no hebraico, usada aí para auxiliadora, é a mesma palavra que é usada para falar do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não é o nosso auxiliador também? Auxiliadora. Não é que ela vá decidir. Você ainda é o líder, você ainda é o cabeça. Mas considere. Porque a mulher, às vezes, vê por outro ângulo, ela tem uma sensibilidade que você não tem, ela está vendo lá na frente algo que você não está vendo. E mulher também, quando for tomar suas decisões, quando for, não meta os pés pelas mãos, escute aquilo que seu marido está dizendo. Escute, porque às vezes ele está enxergando algo que você não está. E você pode até não concordar com o que ele está dizendo, mas Deus vai te abençoar se você honrá-lo e você se submeter à decisão dele. Se a decisão dele não for pecado, você precisa se submeter. A gente só está livre dessa submissão se o que ele está mandando a gente fazer, ou pedindo para a gente fazer, é pecado. Porque a gente tem que se submeter primeiro a Deus. Mas se não é pecado, só é algo que você não concorda, você faria diferente, você acha que faria melhor, honre e se submeta. Honre e se submeta. E você vai colher as bênçãos de um casamento sólido em que Deus de fato está presente. Porque Deus criou o casamento para ser essa unidade que representa o relacionamento entre Cristo e a igreja.
Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. O homem é o cabeça e a mulher é sua auxiliadora, é o corpo. É aquela que auxilia, que pode dar bons conselhos, que ele pode considerar. A auxiliadora, somos nós. Se nós pensarmos dessa forma, nós vamos começar a compreender que, de fato, essa pessoa que está do nosso lado, ela tem algo a contribuir conosco. Ainda que a gente se ache melhor, ainda que a gente se ache mais inteligente, a gente ache que tem condições de resolver as situações do dia a dia melhor do que ela, mas considerem essa pessoa. Se Deus a colocou ao seu lado, é porque ela vai te ajudar a chegar a esse equilíbrio. O equilíbrio só acontece quando os dois, de fato, estão caminhando em unidade. E a primeira unidade que nós vemos nesse texto, aí vamos começar a falar um pouco dessas questões práticas da unidade. A primeira que nós vemos, que é muito fácil enxergar nesse texto de Gênesis 2, é a unidade física. Quando nós lemos o homem deixa seu pai e sua mãe, né, ele deixa também fisicamente, ele sai do ambiente que o pai e a mãe estão, ele deixa e ele se une à sua mulher e se torna uma só carne. E a gente entende aqui que Deus está falando dessa unidade física, essa unidade que primeiramente ela é desfrutada e ela é revelada no ato físico, sexual. Essa é a primeira unidade que Deus estabelece para o casamento. A unidade criada por Deus para ser desfrutada e para ser desfrutada com alegria. Foi Deus que criou, gente. Eu não sei por que a gente fala que acredita em Deus, mas a gente acha que quem criou o sexo foi o diabo. É porque o diabo ele não cria nada. Ele começa a colocar na nossa cabeça que cria alguma coisa. Ele não sabe criar nada. Mas ele pega as coisas que Deus cria e ele distorce. Ele destrói. Ele lança sementes malignas, ele lança mentiras a respeito daquilo que Deus criou e ele começa a destruir. E às vezes a gente tem essa impressão a respeito dessa unidade física, a gente tem a impressão que é algo que não tem que ser tão valorizado. Mas é algo que tem muito valor. E tem muito valor para Deus, porque se não fosse assim, Deus não tinha nos criado seres sexuais. Deus não tinha colocado no nosso corpo sensações que nós temos. Foi Ele quem nos criou. Uma vez eu ouvi alguém falando, não lembro quem foi, mas ministrando para a família, a pessoa dizia que muitas vezes a igreja ela tem essa falsa impressão de que Deus criou Adão e na hora de criar a parte dos órgãos sexuais, Ele chamou o diabo e disse, vem aqui que nessa parte eu não mexo. E a gente cresce com essa falsa impressão, com essa falsa ideia. Uma geração antes da minha, era muito comum as mulheres enxergarem o sexo, a vida sexual no casamento como um fardo, como um peso, como uma cruz que elas tinham que carregar, como algo que era privilégio dos maridos, quererem, gostarem, enfim. E os homens, por sua vez, eles também eram instruídos de forma muito equivocada sobre isso. Eles recebiam instruções muito mentirosas e era o diabo semeando essas mentiras no coração, e foi entrando também no coração de quem estava na igreja, porque nas gerações anteriores a gente não tinha essas reuniões que nós temos aqui hoje. Não era comum se ministrar para a família, era algo era difícil de acontecer. Então as pessoas não tinham instrução a respeito de família e começavam a achar que tudo era pecado. Quando, na verdade, o sexo é uma bênção e não é pecado coisa nenhuma. E ele só é pecado se ele for feito fora dos limites do casamento. Nos limites do casamento, ele é uma alegria, um presente de Deus para o casal. E vocês têm que tentar chegar nesse equilíbrio, tentar chegar nessa unidade física. Eu não sei se vocês percebem, mas essa unidade física, ela aproxima emocionalmente o casal também. Então, se a gente quer andar em unidade, a gente tem que ter essa aproximação emocional. Mas a unidade física, ela ajuda. Quando você está perto fisicamente, aquele ato de entrega, é uma entrega com transparência, sem ressalvas, é um ato que é físico, mas que ele acaba impactando também em outras áreas. É um ato que acaba sendo também emocional. Você começa a ficar mais aberto para compartilhar emoções com uma pessoa que você já compartilhou o seu corpo, que é a coisa mais preciosa que você tem, você guarda. Nós precisamos dar importância a isso. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, se vocês puderem abrir. 1 Coríntios 7. Ele fala uma coisa que às vezes a gente esquece.
esquece que está na Bíblia, ou então pula quando vai ler, né? Porque não quer ser confrontado com aquilo que está na palavra. 1 Coríntios 7, 3, verso 3 em diante. Diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gente, vocês entendem o que é que Paulo está dizendo aí? É muito claro. O marido, ele deve se preocupar em satisfazer a sua mulher. E a mulher, o marido. Porque o corpo do marido não é dele, mas é da mulher. E o corpo da mulher não é dela, mas é do marido. Só que a gente não entende isso, e aí a gente tem, às vezes, os seguintes extremos. Maridos que não estão preocupados em satisfazer a mulher, acham que a mulher é apenas um objeto do seu prazer e não se preocupam em saber como agradá-la nessa área. E mulheres que fazem greve para conseguir o que querem, né? Porque acham que têm direito sobre o seu próprio corpo e podem se recusar aos seus maridos. E Paulo está dizendo, não se recusem. Gente, é mandamento. É mandamento. Eu sei que quando vocês são jovens casais, devem ter alguns jovens casais aqui, é muito fácil cumprir esse mandamento, né? É interessante observar isso aí, que o sexo fora do casamento ou antes do casamento é pecado. E no casamento, pecado é não fazer sexo. O que Paulo está dizendo aqui, vocês parem o sexo só para a oração ou para o jejum. Por mútuo consentimento. Por mútuo consentimento. Em outras palavras, ele está dizendo, pratiquem bastante sexo. Certo? É mais ou menos isso, isso. Se você acha que Deus não está interessado com essa área da sua vida, você está totalmente enganado. Ele está. E ele está interessado porque ele quer ver. Glória a Deus, estão dizendo, né? Eu estou ouvindo. Gente, Deus está muito interessado nisso. Deus está interessado demais. E sabe por que ele está interessado? Eu vi que os homens gostaram dessa parte. Deus está interessado nessa área da sua vida porque Ele quer ver famílias saudáveis que o sirvam. Foi cantado aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o desejo do coração de Deus para nós, para a sua família. Mas como é que você vai servir a Deus se você não consegue cumprir um mandamento que é básico e é essencial para a sobrevivência do casamento? É essencial para a sobrevivência do casamento. É por isso que Deus está interessado e Deus quer restaurar. Só que a gente faz assim, a gente ora sobre tudo, né? A gente ora para o marido se converter, a gente ora para a mulher ficar boa de uma doença, a gente ora para a mulher engravidar, a gente ora para os filhos se converterem, para os filhos... Enfim, para tudo. Mas a gente não quer orar para que Deus resolva nossos problemas sexuais com o marido. Porque a gente acha que Deus não pode ouvir essas coisas, não. Gente, Deus vê quando você está fazendo. Por aí você tire, como Ele sabe. E se Ele nos criou, Ele sabe, Ele fez tudo perfeito. Eu não sei se vocês sabem, acredito que sim, né? O pastor Tomás estava dizendo que a igreja já tem sido bastante instruída nessa área de casamento. Então, eu tenho certeza que vocês sabem o que eu vou dizer. Mas, se tiver algum desavisado, que não saiba, né? Eu vou falar. A mulher tem um órgão que não tem nenhuma outra função no corpo dela, a não ser dar prazer a ela. Por aí você tira como Deus está interessado nessa área. Foi Deus quem fez. Deus quem fez. E aí a gente está com problema, porque casais têm problemas nessa área, gente. Os filhos vêm, a gente fica, às vezes, os hormônios ficam assim, a gente perde o interesse, enfim. Tem várias situações, ou às vezes problemas de saúde mesmo da mulher, problemas do útero, ovários, que fazem com que ela fique... Altera, às vezes pela idade, altera, enfim. Tem muitas situações. Mas a gente precisa orar para que Deus intervenha nessas situações também. A gente não pode se conformar com isso. A gente se conforma muito fácil, como se fosse algo que
Não foi Deus que criou, como se fosse algo que Deus não quer que a gente faça. Ore. Se você está com problema nessa área, busque a Deus. Chame seu marido, venha cá. Você não está reclamando que eu não estou, né, com vontade mais, etc. Vamos aqui orar. Ore. Você não tem autoridade sobre mim, você não é o cabeça, bota aqui a mão e ore para ver se o negócio muda, né? Gente, busquem a Deus nessa área também. Busquem a Deus. Tem uma coisa que eu vou dizer aqui que é segredo, mas agora todo mundo vai saber porque está sendo gravado, né? Quando eu vou orar pelo meu marido, eu oro para que ele não sinta desejo por nenhuma mulher na rua quando ele vai sair. Digo, Senhor, não bota nem aquela, daquele jeito que ele gosta. Não tira, em nome de Jesus. E se passar do jeito que ele é distraído, que ele nem veja. Eu digo logo assim. Eu digo mesmo. Eu sou mesmo, bastante distraído. Ele é distraído, né? Mas homem para essas coisas não é distraído não, viu? Aí eu oro, eu tenho que orar. Senhor, né? Não bota. E eu oro também para que Deus mantenha, né? Quando eu já não for mais, né, uma menina, assim, eu ainda sou, mais ou menos. Quando eu já for mais, né, uma mulher mais madura, com as minhas filhas grandes, eu peço a Deus que mantenha essa intimidade entre nós, que é tão boa. E a gente precisa apresentar essa área da nossa vida a Deus, porque casais que vão bem na área sexual, muito mais facilmente eles vão bem em outras áreas. Nem sempre é assim, porque depende muito de como o sexo é visto. Se a mulher se sente usada como objeto, eles podem fazer todo dia, pode praticar regularmente, mas ela não vai se sentir bem. A mulher precisa ter esse cuidado, né? Mas a gente tem que orar, tem que buscar a Deus nessa área também. Então, conversem, gente, conversem. Quer descobrir o que o outro se agrada e tal, que gosta? Conversem. A gente tem vergonha de conversar sobre essas coisas, mas conversem. Não vão procurar na internet, não, o que agrada a mulher, Não, porque a internet vai ensinar um monte de porcaria. E vai ter um monte de profissionais lá, sexólogos, psicólogos, que não são cristãos, que não têm essa base que a gente tem, e vão ensinar coisas que não devem estar no nosso casamento. Vão ensinar que você tem que procurar outra pessoa, trazer para o casamento, fazer um triângulo. Vão ensinar um monte de coisa. Então, conversem. Uma conversa pode resolver o seu problema. E se não resolver, orem. Que aí, quem está ouvindo, resolve. Amém? Amém? Vamos lá. Eu acho que eu já falei demais. Estou tomando o tempo do meu marido todinho. É porque, gente, vocês sabem, né, que mulher fala não sei quantas mil palavras a mais do que o homem. É um problema sério. Mas vamos seguindo. Eu vou passar para ele. Mas só para fechar essa parte, eu queria dizer para vocês que essa unidade física é muito boa. Talvez seja a unidade mais fácil da gente estabelecer. Porque, afinal, a gente casa meio que querendo isso, né? Então, é muito fácil estabelecer essa unidade no início do casamento. Mas Deus não quer que a gente seja um só nessa área, não. Deus criou os casais para serem um em todas as áreas. É uma unidade mesmo. Então, essa mesma entrega, essa nudez física também tem que ser emocional. É uma entrega sem restrições, sem ressalvas, de forma transparente da sua vida. E o casal precisa entender que Deus os criou para serem um em todas as áreas. Porque se você entende isso, você começa a buscar que Deus haja. Senhor, eu sei, o Senhor criou para ser assim, está diferente do que o Senhor criou, então vem aqui, né? Haja aqui, Senhor, em nome de Jesus. Mas você precisa entender. A gente está tão acostumado com casais que parece que estão competindo um com o outro. Um pensa uma coisa, outro planeja outra. A mulher quer reformar a casa, o marido quer trocar de carro e fica naquela confusão e não se resolve. E a gente está tão acostumado a ver isso, porque a gente cresceu vendo isso como uma coisa absolutamente comum. E a gente não entende que Deus nos criou para essa unidade. E a gente vai começar a falar agora de alguns pontos que são importantes para a gente gerar essa unidade em todas as áreas. Uma unidade que vai além da área física, mas que vai para o emocional também. Continue, meu bem. Um ponto muito importante para nós, no nosso relacionamento, que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, que foi gerador de unidade, foi a questão da confiança. Certo? O nosso tema hoje é construindo unidade no casamento. E a confiança é um fator muito importante como construtor de unidade no casamento. O que é confiança? É o ato de ter fé, é o ato de acreditar, é o ato de entregar-se com segurança,
Quem confia põe a sua vida nas mãos do outro a toda prova. Não permite qualquer reserva. Por isso, todo cônjuge deve crer na sinceridade do outro a toda prova. A confiança, ela produz, além de segurança, estabilidade, paz e unidade. A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento. O apóstolo Paulo ele faz uma das mais belas e poéticas definições do amor, da qual podemos nos valer aqui, para ilustrar algo acerca da confiança. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. E lá no versículo 7 ele diz, tudo crê. O amor não arde em ciúmes, tudo crê. Isso é confiança. Quem confia não vive o tempo todo com suspeita, fazendo mau juízo, ou duvidando das atitudes e palavras do outro. Em um relacionamento, deve-se ter disposição para se crer e confiar. O ciúme, por outro lado, é um tipo de paixão hostil e ameaçadora que tenta controlar o outro. O ciúme, ele assume um caráter de suspeita, de dúvida, de desconfiança que abala as estruturas de qualquer relacionamento. Um padrão observado é que os casais infelizes possuem um traço em comum, a desconfiança. Os casais infelizes possuem esse traço em comum, a falta de confiança. No casamento, o nível de intimidade que um tem com o outro está diretamente relacionado ao nível de honestidade, ao nível de confiança. Por outro lado, não devemos confundir o ciúme, que é algo danoso, com o zelo, que é algo amoroso, que é o cuidado que um tem com o outro, a dedicação. Quando marido e mulher vivem uma relação baseada na confiança, ambos desfrutam de tranquilidade, de espírito, a paz reina soberanamente no lar e a relação cresce, pois a confiança leva cada um a acreditar no melhor do outro. O amor leva o indivíduo a confiar em seu cônjuge. Por outro lado, aquele que ama, ele tende e fará de tudo para ser digno da confiança do outro. Se nos autoavaliarmos hoje, nós casais, como será que está o grau da nossa confiança em nosso cônjuge? Será que o grau de confiança está alto? Será que o nosso grau de confiança está baixo? Se o nosso grau de confiança em nosso parceiro e nossa parceira estiver baixo, devemos restaurar urgentemente em Deus essa confiança. Um ponto muito importante no nosso relacionamento também foi a questão da vida transparente. Transparência é honestidade, é ser verdadeiro. Eu tenho uma vida transparente se eu sou honesto com os outros e comigo mesmo. Eu não escondo nada, não tenho nada do que me envergonhar. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Né? O obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Será que nós, homens... Agora vai uma para os homens. Eu aprendi uma coisa com o pastor Valmir, Valmir, né? Lá de Palmas, Tocantins. A gente estava num congresso agora. E eu aprendi uma coisa bem interessante com ele. Eu achei bem bacana. Ele chega na igreja e diz assim, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, seja forte. Olhem para sua esposa agora, maridos, e vocês mulheres, olhem para o seu marido e digam, seja forte. Seja forte. Vocês vão entender por quê. Seja forte. E vem. Será que nós, homens e mulheres, temos confessado aos nossos cônjuges os nossos erros, as nossas falhas, os nossos medos, os nossos sentimentos? Será que nós confessamos às nossas esposas, nós homens, que parece que fomos feitos para sermos perfeitos? A gente não quer, às vistas da nossa esposa, ser visto como alguém defeituoso, alguém que erra, né? Será que nós temos confessado às nossas esposas as nossas falhas? Quando nós mentimos no trabalho, quando nós erramos, será que nós confessamos? Algo mais além, seja forte, algo mais além. Será que quando alguém se insinua a nós, uma mulher se insinua a nós lá fora, será que nós temos coragem de compartilhar isso com nossas esposas?
para que elas nos ajudem a vencer a tentação. Mas não é aquela que você despreza, não. Aquela que você... Entendeu? Exatamente. Seja aquela forte. que faz você ficar assim. Exatamente. Tem coragem de dizer para a mulher, ainda dizer assim, ela era bonita demais. Me ajude. E tem outro detalhe, né? Tem outro detalhe. Será que nós estamos preparados também para receber essa mensagem das nossas esposas? E aí, mulheres? E vocês, mulheres, também? Marido chega e diz assim, uma bicha ali bonita que só ficou dando bola para mim, mas eu fugi da aparência do mal. Será que a aí gente você ia não dizer vai... o quê? Santo é safado mesmo. Não. Você deve ter dado cabimento. Será que a gente vai acusar ou vai acolher? Como a gente acolheria qualquer outra pessoa que viesse confessar um pecado a gente? Né? Só que a gente tem mania de olhar para eles como alguém que não pode errar, né? E a gente não entende que o homem ele é visual e ele é atentado aí porque a gente está numa cultura que as mulheres quanto mais mostram, mais se acham bonitas, né? Então, se preparem para os seus maridos chegarem e se sentirem acolhidos, porque às vezes eles não têm com quem conversar. Se eles não tiverem um amigo, alguém de confiança, e eles não vão conseguir vencer isso se não tiver debaixo de muita oração. Exatamente. E é interessante isso, que nós temos que ter essa mente aberta, né? Porque caso o nosso cônjuge chegue contando algo assim, nós temos que nos unir. Seja forte. Nós temos que orar para que ele vença a tentação também. Então, isso é unidade. Esse compartilhar de informações que às vezes nós guardamos, segredos, isso gera unidade. Será que nós temos também compartilhado nossos projetos de vida? Criação de filhos? Ter ou não tê-los? Né? Os projetos de vida que nós temos compartilhado com nossos cônjuges? Ora, a fidelidade não está condicionada apenas ao campo das relações sexuais, mas e sim à totalidade da vida. Não é verdade? Eu queria aqui dizer algo a respeito de uma mentira que eu disse uma vez no trabalho. Eu estava no trabalho e alguém me perguntou algo e eu menti. Eu menti e depois eu sustentei a mentira. O pior foi que eu sustentei a mentira. Passei o dia incomodado com aquilo. Parece que algo batia na minha cabeça. Porque quando eu não era nova criatura, eu mentia e não sentia nada. Eu imagino que com vocês é da mesma forma, né? Quando nós nos tornamos nova criatura, o Espírito Santo fica ali incomodando. Você mentiu. Você mentiu. E foi o dia inteiro aquilo me incomodando. E só quando eu cheguei em casa e confessei a minha esposa, foi que meu coração ficou aliviado. Aos olhos do mundo, eu poderia estar sendo fraco, confessando para ela um erro meu. Mas não. Ela me olhou com outros olhos. Aquilo ali gerou unidade. Gerou unidade no nosso casamento. Ela me viu como uma pessoa que está a cada dia tentando se parecer mais com Cristo. Amém? Em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. Então, às vezes nós confessamos as nossas culpas ao amigo, ao pastor, né? Há pessoas às vezes que nós nem conhecemos e nós não temos a coragem de confessar as nossas culpas às nossas esposas, às mulheres, aos maridos. Dave Willis, um pastor norte-americano, palestrante, autor de diversos livros e escritor de diversos livros da área de casamento e fundador de uma organização chamada Stronger Marriages, que quer dizer casamentos fortes. Essa organização é dedicada ao fortalecimento de casamentos. Ele criou um teste bem interessante para medir a confiança nos relacionamentos. Eu achei bem interessante esse teste para compartilhar com os irmãos. Diga aí para sua esposa, quem estiver dormindo, seja forte, todo mundo. Seja forte. Seja forte. Sejam fortes, tá? O teste. Eu não estou dizendo que vocês devem fazer esse teste em uma casa, dica, né? Tá? Mas é um teste para medir a nossa confiança. O teste é o seguinte: o casal trocar os celulares por uma semana sem informar aos parentes e amigos, aos contatos. Agora, seja forte. Seja forte. Estão aprendendo, seja forte. Agora imaginem que e-mails eu receberia no celular da minha esposa. Que mensagem será que eu receberia no Facebook da minha esposa? Dos amigos, dos contatos.
E que mensagem será que a minha esposa receberia dos meus amigos, pensando que era eu? E-mails. Pois bem. Tem que ser muito forte para fazer esse teste. Tem que ser muito forte para fazer esse teste. Pois bem, a gente já aproveita para confessar uma coisa a vocês. Em determinado momento da nossa vida, a gente ficou numa situação no vermelho, na parte financeira. Nós não tínhamos unidade na parte financeira. A gente tentou comprar um apartamento e demos um passo maior do que a perna. E a gente ficou no vermelho mesmo, situação difícil. Eu comecei a trabalhar de noite também, fazendo uns bicos, que eu sou músico, né? Comecei a tocar na noite, 5 dias por semana. Foi na época que as nossas filhas nasceram. Então eu não via as meninas direito, não via a minha esposa direito. Foi um negócio meio turbulento lá em casa. Mas enfim, a gente procurou ajuda, pastor. E aí recomendaram para a gente, leia o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tá? Recomendo a todos vocês. Quem nunca leu, é um livro muito bom para casais. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O casal autor é cristão. Não é que ele vai ensinar a gente a ser rico, não é isso, gente. É só ter um planejamento familiar, tá? Um planejamento financeiro. E o mais importante desse livro foi que ele gerou unidade na nossa relação com relação a finanças, tá? Nós tínhamos os nossos salários separados, cada um pagava determinadas contas, né? E o resto, cada um fazia o que queria. Então ela comprava o que ela achava que era de interesse dela. E da mesma forma eu fazia. Então, quando a gente leu esse livro, a gente juntou as finanças. Hoje a gente tem uma finança só. Lá em casa eu mexo melhor com dinheiro, então sou eu que tomo conta. Mas o que se recomenda, inclusive ensina nesse livro, é que se a mulher é melhor com dinheiro, se ela consegue controlar mais as finanças, deixe as finanças nas mãos da sua esposa. Isso é sábio, tá? Amém. Isso é sábio. Amém? Lá em casa não, porque se deixar comigo não vai ser. Então ficou comigo. Mas assim, tem muitas coisas que ela é muito melhor do que eu, muito mais, né, desenvolta, então fica com ela. O que eu sou bom fica comigo. Mas enfim, nessa área de finanças, o que foi que a gente fez? A gente comprou 2 celulares. Eu vou voltar ao tema que eu estava falando, tá? Eu vou voltar, seja forte. A gente comprou 2 celulares da mesma marca e modelo, instalamos o mesmo aplicativo financeiro, e para que os dois sincronizassem esse aplicativo toda vida que a gente entrasse na mesma rede de internet, a gente teve que colocar os 2 celulares na mesma conta de e-mail. Então, o meu celular e o celular da minha esposa estão na minha conta de e-mail. Minha esposa tem o meu e-mail. Toda mensagem que chega para mim no Facebook, chega para ela. Toda mensagem que chega para mim no meu e-mail, chega para ela. A partir daí nós tivemos uma transparência total. Já faz anos que a gente é assim. A gente troca os celulares, mas sempre do mesmo modelo. Coloca o aplicativo lá de finanças, porque aí a gente nunca mais teve problema financeiro, tá? Graças a Deus, nunca mais tivemos problemas financeiros. Graças a Deus. A gente Sempre precisa organizados. admitir quando a gente não sabe lidar com finanças, né, gente? Isso não tem a ver com quem é o homem, quem é a mulher, quem é que ganha mais, quem é que ganha menos. Ou, de repente, a mulher não tem um trabalho rentável, ela trabalha muito em casa, mas não trabalha fora, ganhando um salário, mas ela mexe melhor com finanças. E aí, aquele que é melhor naquela área, vocês cheguem a esse consenso para que essa pessoa cuide, porque assim a família toda vai ser beneficiada, né? Eu realmente não sou muito boa, e eu acabava metendo os pés pelas mãos, e aí decidi entregar mesmo o controle a ele. E aí, o que acontecia? No início, como a gente estava mesmo, tinha dado um passo maior para a perna, como ele falou, estava numa situação complicada, tudo que eu comprava era bem controlado mesmo, ele que tinha que controlar. Depois, quando a coisa folgou, quando a gente se ajustou, ele também me deixou livre para fazer compras que não precisava dizer. Não é que a gente precisa, tudo está dizendo, não, mas eu anoto no aplicativo e ele está vendo lá em que está sendo gasto. Entendeu? Se você tem um dinheirinho sobrando, aí vocês podem estabelecer, de repente, eu acho que até isso ele fala no livro, vocês podem estabelecer assim, olha, se a compra vai até X, você pode fazer sem me consultar. Se for uma coisa para você, tudo bem, não tem problema. Se passar disso, vamos sentar e decidir se vale a pena investir nisso agora. E a gente tem feito isso, às vezes, né,
tem uma certa dificuldade, mas foi mais no início essa dificuldade, porque eu ainda queria ter um controle e eu achava chato quando ele ficava regulando. Mas com o tempo eu vi que isso foi benéfico demais para a nossa família. Enfim, irmãos, a transparência ela deve ser cultivada nos nossos relacionamentos e deve se tornar uma realidade, amém? Então, gente, de tudo que nós vimos aqui, para chegar, né, começar indo para o final já, concluindo. De tudo que nós vimos aqui, não sei se vocês perceberam que precisa de uma boa comunicação. Então, se é na área sexual, a gente precisa se comunicar para entender que o outro, os anseios do outro, as necessidades. Se você quer ter uma vida transparente e quer andar em confiança com o seu cônjuge, precisa da comunicação. Mas comunicar não é só falar. Falar, muita gente fala. Comunicar é transmitir algo de uma forma que a outra pessoa entenda. Então, você tem que falar e a outra pessoa tem que entender o que você está dizendo, né? A boa comunicação ela é essencial para construirmos relacionamentos saudáveis. Tem um escritor de livros para casamentos, que é Jaime Kemp. Nós lemos muito, por isso que de vez em quando a gente cita aqui algum escritor, porque nós fomos também sendo instruídos por essas literaturas de pessoas cristãs que se dedicaram a esses temas. Ele diz que existem mais ou menos 5 níveis de comunicação, ou pelo menos 5 níveis de comunicação nos relacionamentos. Vai desde a comunicação superficial, aquela que você só dá bom dia, boa tarde, boa noite. Tem casais que estão assim, gente. Bom dia, boa tarde, está na hora da janta, venha comer, está pronto. Pronto, se limita a isso. Até a comunicação profunda, que é aquela que você diz os seus pecados, confessa as suas fraquezas, confessa as suas necessidades, abre o seu coração para falar das suas emoções, como eu me sinto em relação a isso, como eu me sinto em relação àquilo. E para atingir esse nível, a gente precisa se comunicar bem e a gente tem que investir nisso. A comunicação tem que ser algo que a gente tem que investir, o casal tem que se dedicar a isso. Se está algum problema na comunicação, se você fala e ela não entende, ou se você fala e ele não dá atenção, vocês precisam conversar e ajustar isso. A gente precisa chegar num nível de comunicação que, pelo menos, a gente tenha coragem de se expor. De expor, aconteceu tal coisa e eu acho que devia ser assim, eu penso isso, eu senti isso em relação a determinada coisa. No nosso casamento, por algum tempo, a gente não tinha não essa comunicação de dizer os sentimentos e emoções, não. Era muito limitado. E interessante que na época do namoro não era. Quando a gente é jovem, né, acho que todo mundo é assim. Quando a gente está namorando, parece que a comunicação ela flui com a naturalidade. Você conversa, tanta bobagem que a gente conversa, porque a gente só quer ficar perto da pessoa, não quer saber nem o que está dizendo. E a gente conversa e se dedica a conhecer aquela pessoa. Você quer saber tudo o que ela gosta de comer, que programa que ela gosta de assistir, que cor, qual é a sua cor preferida, essas coisas bobas, mas que fazem parte da gente e a gente quer conhecer o outro. Então você conversa demais quando está namorando, porque tudo é motivo e pretexto para estar do lado do outro, né? A gente quer estar junto. Aí você casa, e aí vem a rotina, vem os problemas, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, a realidade, né? Que a gente enfrenta, principalmente no primeiro ano de casado, que eu considero um dos mais difíceis, pelo menos eu acho que para mim foi, um ano muito difícil, porque você vai se adaptar àquela realidade, você sai de uma situação em que você é filha, você vai passar a ser esposa, responsável por um bocado de coisa. E você sai de uma situação em que você é a namorada, que é o objeto de toda a atenção dele, e daqui a pouco você não é mais. Porque ele assume a responsabilidade de prover e tudo, e de criar os filhos, né, quando os filhos vão vindo. E aí ele começa a não te dar tanta atenção, porque ele está preocupado em prover a casa, em trabalhar. E a gente, nessa época de namoro foi fácil, o casamento chega... E a comunicação parece que vai atrofiando, e daqui a pouco você não está comunicando mais nada. Daqui a pouco, o estresse do dia a dia, das nossas rotinas, faz com que a gente responda de forma grosseira, não dê atenção, não queira saber o que a pessoa está falando. E isso faz com que a comunicação dos nossos casamentos vá se atrofiando, né? E por um tempo a gente chegou a esse ponto aí em que eu acho que eu só comunicava fatos, eu não comunicava nem o que eu pensava sobre isso. Graças a Deus o Senhor restaurou a comunicação, mas também foi algo que eu tive que buscar, que eu tive que lutar contra minhas limitações e ele contra as dele. Porque muitas coisas nos limitam em relação à comunicação, muitas coisas. Às vezes nós temos dificuldade na comunicação por causa da forma como fomos criados.
Tem famílias, né? A gente às vezes vem de famílias que as pessoas não se comunicam, ninguém fala sobre nada. E quando a criança, você ainda criança, quer falar sobre alguma coisa, cala a boca, menino, não quer saber não. E a gente é criado para não falar daquilo que sente, daquilo que pensa. E aí quando chega e estabelece esse vínculo, essa família, você não consegue, muitas vezes, comunicar o que está sentindo, o que está pensando. E se a pessoa não ouvir com atenção, aí é que você não vai conseguir, né? Então, às vezes é isso, às vezes é o fato de você ter medo de se expor, ter medo da crítica. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de crítica, muito, muito, muito. E se a crítica vier de alguém que eu amo muito, aí o medo é maior ainda. Então, muitas vezes eu deixava de comunicar coisa a ele, tal coisa que eu estou pensando, ou sonhando, ou planejando e tal. Porque eu tinha medo dele dizer, não, nada a ver isso que está dizendo. Só essa palavra dele dizer nada a ver já ia me ferir muito. Porque eu sou alguém que tenho muito resistência às críticas. De pessoas que eu amo. De pessoas de fora, não. Mas pessoas que eu amo, dói demais a crítica. Ou talvez você seja alguém que gosta de agradar demais. Você gosta de agradar por algum motivo, na sua infância, aí você é alguém que quer agradar o tempo todo. Então você só comunica o que você sabe que vai agradar o outro. O que vai desagradar, você já sabe, você nem comunica. Isso vai gerando uma comunicação atrofiada nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Isso impede que a gente chegue a essa unidade. Outro fator que faz com que essa comunicação não aconteça, ou que ela aconteça de forma muito superficial, é você não saber ouvir. Gente, como é difícil você encontrar pessoas que saibam ouvir. E eu não sei se já fizeram pesquisa sobre isso, mas eu acho que tantas doenças na área emocional é porque a gente não tem mais ninguém que nos ouça. E aí vai uma dica para os homens, tá? Eu descobri isso depois de muitos anos de casamento. As mulheres, às vezes, quando vêm nos contar algo, estão angustiadas, às vezes elas querem que a gente só ouça, tá? Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente quer dar a solução. E as mulheres, às vezes, não querem a solução, elas só querem que a gente ouça. Dica válida, viu? Seja forte. Quando a mulher vai contar aquela situação que está em crise, que brigou com a amiga, que brigou com o patrão, qualquer coisa, ela só quer desabafar, ela só quer que você ouça. Não fique dizendo, tá vendo, você trabalha, você acaba de trabalhar e o patrão ainda está lhe tratando mal. Não é isso que ela quer ouvir. Ela quer só alguém que escute e que diga, é chato, né? Estou aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar. É só isso que a gente quer. Então, saber ouvir. E é por isso que os consultórios de psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, que são profissões maravilhosas, que de fato têm ajudado pessoas, mas é por isso que eles estão lotados, mais do que deveriam estar. Porque as pessoas não estão se comunicando, as pessoas não estão ouvindo. Você precisa ouvir com atenção. Ela está falando, ele está falando, ouça com atenção. Largue o desgraçado do celular e ouça o que a pessoa está falando. Porque esse celular aí, isso aí só me lembra a história de Faraó lá. Faraó botava os hebreus para trabalharem, para eles não adorarem a Deus. Bota esse povo para trabalhar, ocupe o tempo desse povo, porque eles vão esquecer que tem Deus. E esse bendito celular é mais ou menos isso hoje para a gente. A gente esquece, a gente passa lá um tempão. Pega a Bíblia para ler, com 15 minutos está com sono. Mas o celular é hora e meia. Eu não estou julgando aqui não, porque às vezes faço isso também. Eu estou falando porque sei que é assim. A gente é muito facilmente tentado pelas pessoas, pelas coisas, pelas oportunidades, pelas distrações. Ouça com atenção, ouça com atenção. Considere o que a pessoa está dizendo, avalie. Não é só ouvir, tá bom, tá. Avalie. Será que o que ela está dizendo realmente é isso? Será que eu estou agindo desse jeito? Ou o marido falando para a mulher, será que ele está certo? Eu estou falando muito, eu estou reclamando muito, eu estou muito murmuradora, ele está certo? Se avalie, considere, apresente a Deus. E ouça com disposição de mudar, se for necessário. Ouça com a disposição de mudar. Interaja na conversa, não fique deixando a pessoa falando sozinha, não. A comunicação, gente, a boa comunicação, ela tem feito casamentos felizes. E o contrário também é verdade, infelizmente. Uma comunicação que não se estabelece da maneira adequada, ela tem destruído casamentos. Ou ainda, você pode até dizer, não, eu não me comunico bem, mas estou casada há não sei quantos anos. Você pode estar casado, mas seu casamento não é aquilo que Deus planejou para ser. Porque Deus planejou o casamento para ser um lugar de bênção, de alegria, de felicidade. E só para encerrar, nosso tempo já está esgotando, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que fizeram há uns anos aí, que fala muito sobre comunicação.
pegaram 130 casais, uns pesquisadores, e eles criaram o que eles chamaram de Laboratório do Amor. Esse laboratório nada mais era do que uma pequena casa. E esses casais ficavam morando nessa casa por um determinado período, lá estipulado na pesquisa, e eles eram visualizados, né? As pessoas viam, e eles eram avaliados em seu comportamento pelos pesquisadores. E eles também tinham conectados a eles uns fios neurotransmissores que mediam ali como eles estavam se sentindo emocionalmente naquelas situações. E aí eles, 130 casais, cada um por sua vez, cada casal por sua vez, conversando, fazendo comida, comendo, assistindo TV, eram situações do cotidiano, certo? Quando terminou essa pesquisa, nesse primeiro momento, a pesquisa se deu em 2 momentos. Quando terminou essa pesquisa, os pesquisadores dividiram os casais em 2 grupos. O grupo 1, que era aqueles que os neurotransmissores captaram a sensação de paz, de alegria, quando eles estavam conversando com o seu parceiro. E o grupo 2, que é aqueles que ficavam totalmente tensos quando estavam estabelecendo qualquer tipo de comunicação com o parceiro. Então, tinham esses 2 grupos. Tinham casais que, quando estavam conversando, eles ficavam tensos. Os níveis, né, subiam, os níveis lá neurológicos, não sei, emocionais. O emocional deles era afetado pelo simples contato com o outro. Eles ficavam perturbados, chateados, estressados. E aí, 6 anos depois, eles contactaram esses casais de novo. E eles constataram que os casais do grupo 1, aqueles que se comunicavam e se sentiam bem quando estavam falando com o outro, eles estavam todos juntos, não havia tido um divórcio. E os casais do grupo 2, muitos tinham já se separado, e os que estavam juntos estavam infelizes no casamento. E aí eles chegaram à seguinte conclusão: comunicar de forma agradável, de forma não grosseira, de forma não agressiva, faz muita diferença na forma como o casamento se desenvolve. E eles perceberam que o fato de você ouvir com atenção, algo tipo assim, a mulher dizia, saiu uma notícia no jornal sobre tal coisa, e o marido não dava nem atenção àquilo que ela estava dizendo, aquilo já gerava nela uma situação de estresse, uma situação emocional que ela se sentia frustrada. Exatamente. E os outros casais não, havia interesse, havia disposição a ouvir. Então percebam o quanto a comunicação é algo importante. Nós precisamos restabelecer os vínculos, essa unidade. E essa unidade ela vai ser restabelecida através da comunicação e através da entrega total do nosso casamento no altar do Senhor. Entregue. Eu sei que vocês, muitos aqui já devem ter casado e ter pedido as bênçãos de Deus no dia que casaram. Mas essa entrega ela tem que ser todos os dias. Nós temos que estar no altar todos os dias, buscando a vontade perfeita do Senhor para a nossa vida. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, em unidade, vai acontecer aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus. Se 2 de vocês concordarem a respeito de alguma coisa que me pedirem, o Pai os fará, né? Ele diz, o Pai responderá e fará, porque há unidade, há concordância. Amém? Deus abençoe vocês. E eu agradeço demais a oportunidade, agradeço demais o convite, a confiança. E foi muito bom estar aqui, rever vocês, alguns que eu não vi há bastante tempo. De fato, eu estou muito grata, com o coração muito grato. Amém? Só para nos despedirmos, eu sou Cleison de Bruna. Eu sou Bruna de Cleison. Nós temos 2 filhas. E somos casados para sempre. Amém.